Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E hoje nós vamos estar comentando acerca do Léo Lins, cara, que parece que o cara foi demitido, cara. E por que ele foi demitido do SBT? Foi demitido unicamente por ele exercer o trabalho dele. Como assim? Antes de entrarmos no assunto do vídeo, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal, não é, velho? E se manter louco diretamente ao assunto, porque eu nem pensava em fazer um vídeo hoje. Nem tava esperando fazer um vídeo hoje, né, cara? Mas assim, vamos fazer um videozinho rápido, sem edições mesmo, vamos lá. O Léo Lins, cara, ele perdeu o emprego dele do SBT, cara. Ele foi demitido. E assim, e por que da treta? Por causa de uma piada que ele contou. O Léo Lins, que é humorista, perdeu o emprego por causa de uma piada que ele contou, sendo ele humorista, sendo que esse é o trabalho dele. Então, o que acontece é o seguinte: o Léo Lins, como todo mundo sabe, cara, ele é um cara que trabalha com o Danilo Gentili, né? É humorista. Ele trabalha com uma coisa chamada humor negro. Ou seja, o que é um humor negro? É aquele tipo de humor que nem todo mundo gosta. Humor cheio de palavrão, com duplos sentidos, com um palavreado pesado, né? Aquele humor, tipo de humor que nem todo mundo curte. E assim, cara, eles estavam num show de stand-up, cara, parece que o nome do show era o quê? Era Bully Art. Algo tipo isso, né, cara? E aí ele decidiu contar a piada a respeito de uma criança, né? Dizendo que essa criança tinha microcefalia, né? E que o lado bom disso, que lá onde ele vive, pelo menos o pessoal já sabe onde tem água, que é na cabeça dele. Acho que é mais ou menos essa a piada. Ou seja, o cara fez uma piada acerca do, do problema de uma criança, né? É lógico que, assim, velho, nem todos vão curtir essa piada. Eu, por exemplo, cara, eu sou um cara que eu não gosto quando brincam, assim, com piada com criança, cara. Cara, tem a maneira certa de contar uma piada quando leva criança, cara. Principalmente quando tá falando sobre algum problema físico de alguma pessoa, alguma doença, deficiência, sabe? Eu, por exemplo, cara, como eu já falei várias vezes aqui no meu canal, eu tenho síndrome de Asperger, né? Só que esse distúrbio, né, cara, que é uma espécie de autismo, só foi diagnosticado depois, lá para a segunda metade dos anos 90, de 94 para depois, não é, cara? 94 para cá. Sendo assim, quando eu era garoto mesmo, e eu frequentava a IPEVRE, né? A IPEVRE aqui, que é o Instituto Pedagógico de Volta Redonda, né? Os pedagogos, né? Os psicólogos, né? As tias, como a gente costuma chamar, não sabia bem o que eu tinha. Não sabia bem o que eu tinha. Então, eu não sabia se eu era um retardado, né? Se eu era isso ou aquilo, mas sabia que eu tinha uma diferença entre as outras crianças. Ou seja, só depois de adulto eu vim saber o que é um Asperger, né? E aliás, é bom você que tem alguma criança assim, que você acha que tem alguma deficiência, é bom você pesquisar. Às vezes o seu filho pode ser um Asperger, você não sabe, e é bom pesquisar acerca do assunto, né? Então assim, cara, eu sou um cara que eu cresci ao lado de crianças, cara, que tinham alguma deficiência, seja uma deficiência física, uma deficiência mental, né? Alguma criança que tinha algum problema, né? Assim, com desenvolvimento escolar. Ou seja, eu cresci com esse tipo de criança. Então, cara, eu não gosto muito de piadas, cara, que faz bullying com crianças. Eu não gosto, né, cara? E como eu falei, cara, humor negro é um tipo de humor que nem todos gostam. E o Léo Lins, ele trabalha com isso. Aí acontece, pelo que eu tô sabendo, esse show que o Léo Lins fez, que ele contou a piada acerca da criança, cara, é um show antigo, ou seja, não é algo recente agora. Mas a patrulhinha do bem achou essa piada e querem cancelar. O Léo Lins perdeu o emprego, você tá entendendo? E assim, cara, não é que eu queira defender o Léo Lins. Não é que eu queira. Como eu falei, eu particularmente não gosto de humor negro, tá me entendendo? Eu não
gosto. Cara, algumas piadas de humor negro, tudo bem. Mas eu não gosto de piada de humor negro que leva criança. Eu não gosto, né? Então, mas levando em consideração que era um show de humor negro, era um show que só vai lá quem quer. Só vai nesse tipo de humor quem quer ver. Quem quer ver esse tipo de humor, vai lá, né? E um contexto do que ele foi dito foi um contexto de humor, uma piada. Então, assim, cara, eu vejo como muito exagero atacar o Léo Lins. Ah, mas a piada foi de mau gosto. Verdade, a piada foi de mau gosto. Mas assim, eu te penso, qual a melhor maneira, cara, de você punir um humorista, punir um cantor, punir um ator de teatro, punir qualquer tipo de artista? Simples, é a vaia. Se você é um artista, seja ele humorista, cantor, seja lá, faz um show e um show foi maravilhoso, qual é a reação do público? Aplaudir. Agora, se você não gostou das piadas, você vaia. Porque aí o humorista, no caso o Léo Lins, vai entender que a piada dele foi de mau gosto e no próximo show ele não vai repetir a piada. É simples assim. Não há necessidade de cancelamento, não há necessidade de demissão, não há necessidade de detonar o cara, não há necessidade disso. Até porque, como eu falei, o Léo Lins, ele é um humorista. O trabalho dele é fazer piadas com as coisas. E pode acontecer realmente a gente não gostar de algumas piadas, não é? Mas um dos motivos pela qual eu estou fazendo esse vídeo, cara, né? É porque é o seguinte, é para ver a hipocrisia de algumas pessoas, né, velho? A hipocrisia. Porque a verdade é o seguinte, o Léo Lins, ele não está sendo cancelado. Ah, mas isso foi demitido. Praticamente cancelado. Está sendo cancelado. Ele não está sendo perseguido, criticado, essas coisas. Ah, porque ele, pelo que ele contou. Tá mais pelo que ele é. Porque o Léo Lins, ele é um cara que tem, com certeza ele tem lá seu posicionamento, e ele é um cara que trabalha com o Danilo Gentili, não é? O Danilo Gentili, que todos nós sabemos, é um cara conservador, que não é amado nem pela esquerda e nem pela direita bolsonarista por causa do seu posicionamento político, uma vez que ele não apoia nem Lula e nem Bolsonaro. E nós sabemos perfeitamente que não é de hoje que o Danilo Gentili está na mira do Esquadrão do Bem. Não é de hoje, né? Vamos lembrar que no início do ano, cara, o Danilo Gentili, o pessoal quis cancelar ele por causa de um filme que ele fez lá em 2017 chamado O Pior, como o seu pior aluno da escola, né? Onde ele faz uma crítica ao progressismo da escola, né? Mas unicamente porque tinha um diretor lá, pedófilo. O que acontece? Ah, o Danilo Gentili está fazendo apologia à pedofilia. Cara, o diretor era um vilão. Era um vilão. Não era uma pedofilia, não era uma apologia, era uma crítica. E a mesma coisa está acontecendo, não é? Com o Léo Lins. Então o que acontece? E aí a gente vê um monte de pessoas, né? Já chega lá a galera de The Boys. Que assiste The Boys vai pegar a referência. A galerinha do bem, os artistinhas, né? Todo esse pessoal querendo a cabeça do Léo Lins. Entre eles, quem? Gregório do Vivier, que vem pagar de moralista, falando não, porque não pode tratar as crianças desse jeito, sendo ele um dos caras que vai chegar no final do ano e vai atacar a fé dos cristãos, fazendo mais um especial de Natal, um especial de Natal, assim, atacando Jesus Cristo, não é, cara? Então, enfim, a hipocrisia. E assim, mano, e aí vem mais uma vez aqueles debates acerca do limite do humor. Eu sei o seguinte, cara. É lógico que quem conhece, que segue o trabalho do Léo Lins, sabe que o cara não tem nenhum problema com crianças. Foi um espetáculo de humor negro. Se você não gosta, não gostou da piada, primeiro, o que você estava fazendo lá do show? O que você estava fazendo lá? E segundo, por que não dá uma vaia? Não é? E o fato, cara, é que por causa disso, desse patrulhamento, essas coisas, hoje em dia o humor tem sido muito sem graça. Porque eu tenho reparado que os humoristas hoje em dia, eles estão com medo, sabe, de contar piada. Muitos estão com medo.
Porque se você for um cara, por exemplo, que faz aquela piada para alegrar a esquerda, a galerinha vermelha, nada vai acontecer contigo. Mas se você for aquele cara que tem o seu posicionamento político não alinhado com ninguém, você vai sofrer represálias, cara. Vai vir a censura que todo mundo é contra, mas pratica, um cancelamento, não é? Basta você ver, por exemplo, o caso da Praça Nossa, por exemplo. Né? Se você assiste a Praça Nossa toda quinta-feira lá no SBT, qual foi a última vez que você assistiu um programa, a Praça Nossa? Qual foi a última vez que você assistiu e você deu aquelas. Morreu de tanto rir, deu aquelas gargalhadas que você não podia nem lembrar da cena que você já vai rindo? Qual foi a última vez? Porque se eu ver a Praça Nossa, o que tem lá? Ah, tem lá o Zé Ceará, que não tem graça nenhuma. Mais de 20 minutos lá. Oi, Carlos Alberto. Aí tá lá. Carlos Alberto. E aí, Carlos Alberto? Não tem graça nenhuma. Não tem. O Saideira, até que ele é engraçado em alguns pontos, mas é um genérico do Canabrava, né? Os Três Malucos é o que mais graça. Pra mim, os que mais tem graça são os Três Malucos, não é? E o João Plenário, que faz piadas com o político, parece que tá com medo de contar certas piadinhas, certas críticas, como ele fazia no passado, não é, cara? Então, ou seja, qual foi a última vez que você assistiu um programa humorístico mesmo e você riu? Porque hoje em dia você não tem mais humorista, por exemplo, como o caso da Vera Verão, por exemplo, que todo mundo... Epa! Bicha não! Né? A Vera Verão era engraçada. Por que não tem mais um personagem como a Vera Verão hoje em dia? Né? Um personagem como o Batoré. O Batoré até que voltou, né, cara? Infelizmente ele faleceu. Mas a gente vê que o Batoré não era tão engraçado como ele era no passado. A verdade, cara, é que hoje em dia os humoristas estão tudo com medo do que vão contar, das piadas que vão contar. Por quê? Porque qualquer coisinha que fale já é motivo de cancelamento. Gente, é uma piada, um contexto de piada. É para fazer rir. Se você não gostou da piada, é só você vaiar o artista. Você está entendendo? Mais uma vez eu pego o exemplo dos Trapalhões. Se os Trapalhões hoje estivessem na ativa, né? Se o Mussum e o Zacarias aí estivessem vivos, se eles aí estivessem juntos lá fazendo o programa dele, pode ter certeza, eles seriam cancelados. Iam cancelar o Didi por chamar o Mussum de grande pássaro, negão, azulão. Iam cancelar o Mussum pelo Mussum brincar com a opção de você brincar com o Zacarias, pelo jeitinho dele. Pelo jeitinho, tá entendendo? Iam cancelar o Dedé por gordofobia, né? Iam cancelar o Dedé porque o Dedé ia fazer piada com o Didi por ser cearense, xenofobia. Ou seja, os Trapalhões estariam presos hoje, né? Presos, processados, cancelados por piadas de cunho racista, xenofóbico, homofóbico e gordofobia, não é? Fora outras tantas piadas. Infelizmente, o humor hoje em dia está sem graça por causa disso. Você não pode contar uma única piada. Mas foi uma piada com uma criança deficiente. Verdade, eu mesmo não acho graça fazer piada com criança deficiente. Eu não acho graça. Mas o contexto ali era humor. Era um show de humor, um stand-up. Era algo que estava com humor negro. Um tipo de humor que só alguns gostam. Você está entendendo o que eu quero dizer? E assim, cara, vai para qualquer coisa, velho. E hoje em dia, cara, assim, além do humor, cara, os próprios artistas acabam se ferrando, né? Para e pensa. O George Lucas, por exemplo, criou o melhor vilão da história do cinema, Darth Vader. Mas lá da trilogia Prequels, o Anakin Skywalker, Darth Vader, matou crianças. Lá, quando ele foi pro lado sombrio. No filme, Darth Vader matou crianças. Aí eu te pergunto, o George Lucas, por acaso, é assassino de crianças? Tá fazendo uma apologia ao genocídio de crianças, por acaso? E se eu fizer um filme, eu sou um diretor do filme, e eu tô fazendo um filme da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E no meu filme da Segunda Guerra Mundial, o vilão é o Hitler. Quer dizer que eu virei nazista?
Mamonas Assassinas. O Mamonas Assassinas criaram uma música lá. Ser corno ou não ser. Quer dizer que todos os Mamonas Assassinos já levaram chifre? Né? Vamos parar e pensar das coisas, né, gente? Vamos meditar um pouco acerca das coisas, né? Porque se a gente não tiver discernimento acerca de tudo, o mundo vai se tornar um lugar chato. Porque eu estou vendo que hoje em dia, cara, até os humoristas estão com medo de contar piadas. Por quê? Porque qualquer piada que vier a contar vai ser motivos para eles serem odiados, cancelados, perseguidos, presos e processados. Né? O Léo Lins perdeu o emprego dele, né? do SBT. Como já falei, não gosto de piadas que brinquem com crianças com deficiência. Eu não gosto. Mas a gente tem que entender que o contexto ali foi um contexto de humor. Ver humor negro, ver quem quer. E se não gostou, apenas vai. Vai e o cara vai entender e do próximo show ele não vai repetir a piada. Mas é lógico, cara, isso é apenas a minha humilde opinião. Você pode discordar de mim, tudo mais, né? Mas comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e fui.